Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. E também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço-te, por gentileza, que se inscrevam no canal, deixe seus comentários com respeito. Quanto mais vocês comentarem, melhor será. E também deixe o seu like, que é muito importante para o canal. E compartilhe os conteúdos postados na plataforma do YouTube. E juntos nós iremos crescer no conhecimento. Então, dando continuidade ao estudo passado, a parte 1, ou seja, a primeira parte, eu quero dar continuidade, a esse estudo que eu comecei segunda-feira, que tem como tema: não existe geração de 1000 anos. E nós lemos dois textos principais. Um se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Vou ler novamente. Que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A geração contemporânea de Jesus foi aquela geração do século I. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. 2 Pedro 3, versículo de número 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus amados irmãos, família, filhos, predestinado em amor. Na aula passada, no estudo passado, eu comentei que essa expressão falada pelo apóstolo Pedro não se referia que a vinda do Filho do Homem, a vinda do Cristo, de Cristo, poderia acontecer no primeiro século, como 1000 anos depois. Não, Pedro não estava falando sobre isso, não era se referindo que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, a volta de Cristo seria tanto ali no primeiro século como 1000 anos depois ou 2000 anos depois. Não, não era nesse sentido que Pedro estava falando, entendeu? Então, na aula passada eu falei que essa expressão aqui, Paulo, ou seja, Pedro tirou lá do Salmo 90, uma expressão, uma canção falada em oração por Moisés. E Pedro, como era judeu, ele estava escrevendo para os irmãos da Capadócia, de Bitina, do Ponto, ali daquela região ali da Ásia, entendeu? Os judeus dispersos ali da Capadócia, da Ásia, Bitina, Ponto e Galácia. Isso aqui não estava escrevendo para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa geração. Então, mas como o sistema religioso, eles são especialistas em descontextualizar tudo, o contexto histórico, cultural, o contexto do texto, então descontextualizar o contexto histórico, e querer colocar uma fake news, uma nova história, trazendo a vinda do Filho do Homem para os dias de hoje. Então, eu estou aqui para refutar esses teólogos aí, esses pastorzão aí, metida sabe tudo, só que não. Entendeu? Então veja que Pedro não estava se referindo para os dias de hoje. Pedro não estava dizendo que para o Senhor, se referindo à sua volta, poderia acontecer tanto ali naqueles dias, como 1000 anos depois, ou 3000 anos depois, 2000 anos depois. Não, não era isso que Pedro estava falando. Então, isso é descontextualizar o texto. Descontextualizar o evento, a história, entendeu? Os séculos. Então, a volta, o retorno, a vinda do Filho do Homem,
com poder e grande glória, aconteceu ali no ano 70. Eles estavam vivenciando e vivenciaram os últimos dias. Entendeu? Então, trazer esse evento para os dias de hoje é querer apagar a história real, a história verdadeira e colocar em cima da história verdadeira um fake news na mente das pessoas. Então, observe, meus irmãos, essa expressão aqui de Pedro, aqui, ele estava falando da brevidade do ser humano aqui na Terra. Era isso que Pedro estava falando. Então, quando Pedro diz isso aqui, escreve essa carta aqui para os irmãos ali, os judeus dispersos, algo estava acontecendo. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui? Que homens duvidavam da promessa feita pelo próprio Messias, que não passaria aquela geração. Ele sempre falou que o reino estava próximo. O Cristo da carne, ele falou ali para aquela geração que o reino estava próximo, que o juízo estava para acontecer, iria acontecer. Você está entendendo? A grande tribulação se aproximava. Então, observem que no próprio capítulo 3, veja que o Pedro diz, olha, ele no versículo 1 ele diz, amados, esta é agora lá a segunda epístola que vos escrevo em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Isso aqui, Pedro se dirigindo àqueles irmãos que estavam dispersos ali. Eram judeus. No versículo 13 ele diz, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, ora, eles estavam vivendo os últimos dias. Eles estavam vivendo os últimos dias e Pedro está falando isso. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Vejam, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então estava tendo isso aqui. Essa fala, que a promessa, onde está a promessa? Homens escarnecedores, que estavam tentando desviar a verdade falada pelo Cristo da carne e pelos profetas, pelos apóstolos, entendeu? Então eles estavam tentando desviar a verdade, tirar a verdade falada, escrita. Você está entendendo? Escrita e falada das escrituras e falada pelo Cristo da carne, que a vinda de Cristo estava demorando. Veja no versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu de águas e através da água, pela palavra de Deus. Então, para adiantar aqui, ó, veja, no versículo 7 diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, falando de juízo, fogo falando de juízo. Aí ele continua aqui, ó, reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, homens escarnecedores, que deturpavam, que estavam ali querendo, meu irmão, cauterizar a mente daqueles irmãos. Aí no versículo 8 ele diz, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Pedro estava dizendo, a promessa feita pelo Messias, as promessas escritas, as profecias, irão se cumprir. Em breve irá se cumprir. Entendeu? Porque quando tudo que estava escrito, as profecias iriam se cumprir. O próprio Cristo da carne falou, entendeu? Que ali eles estavam vivendo os últimos dias, que eles ficassem atentos. Era isso que Pedro estava querendo passar para os irmãos. Aí no versículo 9,
No 8 ele diz, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Olha, novamente, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja, aí ele diz no 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no quais os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Isso aqui é outra mensagem, que eles também deturpam, que eles não entenderam. Então veja, alguns estavam dizendo que a promessa estava demorada, eles estavam julgando aquilo que Cristo falou, o que estava escrito na lei e nos profetas. Entendeu? Sobre o juízo de Deus, sobre o retorno da vinda do Filho do Homem, das próprias palavras que saiu da boca do Filho do Homem. Então, Pedro não estava dizendo o contrário daquilo que o Cristo da carne falou. Entendeu? A pergunta é, por que motivo o apóstolo Pedro escreveria em 2 Pedro 3,8 aqui, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, se referindo para os nossos dias? Porque o Cristo da carne poderia vir naqueles dias, naquele século também, 1000 anos depois, 2000 anos depois. Não, doutor. Vocês erraram feio e não são humildes de reconhecerem que erraram. Nós somos humildes porque a gente reconheceu que errou, que a gente aprendeu errado, mas a gente deu a cara a tapa e está aqui. Isso não é feio, cair em si quando está errado, quando se está errado. Isso é em todas as áreas, meu irmão. Entendeu? Admitir o erro, entendeu? Então, veja, não faz sentido. Pedro não estava dizendo que um dia para o Senhor era como 1000 anos e 1000 anos como um dia, trazendo a vinda do Filho do Homem, do Cristo da carne, para os nossos dias. Não, doutor. Não faz sentido. Veja, por quê? Porque o próprio Pedro, em Mateus 24, 34, estava presente quando Jesus diz, em verdade vos digo, olha, vamos lá, o próprio Pedro estava aqui e Pedro não está agora falando o contrário daquilo que Cristo falou. Não faz sentido de forma alguma. Mateus 24, olha, Mateus 24, 34, veja, Pedro estava aqui na hora da fala de Cristo, que seria naquela geração. Ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aquela geração de Jesus, a geração contemporânea de Jesus. Pedro estava presente. Outra passagem que Pedro estava presente, ainda em Mateus 24, no versículo 44. Olha, diz assim, ó, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pedro estava presente. Estava falando da vinda do Filho do Homem. O próprio Cristo da carne estava falando da sua segunda vinda. E Pedro estava ali presente. Outra passagem, ainda em Mateus 24, no versículo 26. Olha, Mateus 24, versículo 26 e 27, diz assim, ó, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, se referindo ao Império Romano, ao exército do Império Romano, que tinha o símbolo da águia como nos seus estandartes, nas suas bandeiras. É muito claro, e Pedro estava aqui presente. A vinda do Filho do Homem, Pedro entendeu que seria naqueles dias. Ele só não sabia o dia, mas os dias se aproximavam. Os dias, era visível, os sinais, a perseguição constante ali que eles tiveram. Outra passagem que Pedro estava ali presente, vamos lá, é em Mateus 10. Mateus capítulo 10, depois vocês com um tempinho em casa, vocês dêem uma olhadinha. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, aí tem o nome dos seus 12 discípulos, né? Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, do versículo 2 ao versículo 3.
e o versículo 4. Versículo 2 e 3 e 4 fala do nome dos discípulos. Eu não vou ler tudo para ganhar tempo. E no versículo 7 diz assim, ó, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 23, vamos lá o 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Olha, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Pedro estava presente. Pedro ouviu da própria boca do Cristo da carne, de Jesus, entendeu? Que eles não iriam, não iria dar tempo de percorrer todas as cidades de Israel, né? Entendeu? Eles não ia dar tempo, entendeu? Antes que venha o Filho do Homem, Pedro estava presente. Então, a vinda do Filho do Homem seria ainda em vida daqueles discípulos, em vida daqueles homens ali, daquelas pessoas, daquela geração. Então, Pedro estava presente. Outra passagem que Pedro estava presente, Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo de número 3. Olha, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assim. Vamos ler o versículo primeiro. Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não vede tudo isto? O quê? O templo, a construção do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que aconteceu em 70? A queda do templo, falado por Jesus. E Pedro estava presente. No versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, Pedro estava presente, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? A queda do templo. Olha, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus vai dar um monte de sinais, mostrar para eles guerras, perseguição, muitos viriam em seu nome. Então Pedro estava aqui presente, meu irmão. Então não faz sentido, se Pedro estava presente em várias passagens aqui que eu li, em vários eventos ali, em vários momentos, em vários ensinamentos, em vários discursos do Cristo da carne, se referindo à sua vinda ali, ele diz, o Filho do Homem diz, olha, em verdade vos digo que não vai dar tempo de vocês percorrerem todas as cidades de Israel, entendeu? Sem que antes venha o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem virá antes que vocês terminem de percorrer todas as cidades de Jerusalém. Não vai dar tempo vocês terminarem aí de percorrer as cidades, porque eu vou vir antes de vocês terminarem de percorrer todas as cidades de Israel. E foi o que aconteceu. Então não faz sentido, meus irmãos, é ser desonesto, ou então é porque não aprendeu mesmo, aprendeu errado, ensinou errado, e querem continuar ensinando errado, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Volta mais não, doutor. Ele já veio, ele está em você, ele está em mim. Ele já veio e faz morada tanto em mim como em você. Vamos aprender, vamos mostrar a verdade e deixar a mentira de lado e falar a verdade, meus irmãos. Então, observe, meu irmão. Além disso, a vinda do Filho do Homem não foi nunca num corpo físico, nem foi para buscar ninguém. Houve a ressurreição dos mortos, sim, mas não era para buscar, olha, como eles dizem hoje, Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. Não. Foram o arrebatamento daqueles que estavam no aguardo, porque era a condição naquele tempo da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Era a condição era essa. Alguém pode dizer, mas espírito fica preso? Não, mas era a condição naquele momento. Era para se completar a salvação completa, a redenção completa. A morte teria que ser destruída, teria que ser vencida, entendeu? Então veja, não faz sentido alguém pegar essa passagem de 1 Pedro e dizer que Pedro estava dizendo, olha, Jesus não veio, Jesus pode vir aqui no primeiro século, mas também pode ser 1000 anos depois. Não, porque 2000 anos já faz. Então também é outra contradição, porque 2000 anos já fazem, entendeu? Porque do século 21, do século I para o século 21, já fazem 20 séculos, entendeu? Então já passou 2000 anos, não era 1000 anos, não é depois, nem 2000 anos depois, nem 3000 anos depois. Não,
foi naquele século. Então não faz sentido alguém pegar essa passagem de Pedro e dizer o que Pedro escreveu aqui para aqueles irmãos ali da Capadócia, de Bitínia, que diz assim, ó, no versículo 8, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, colocando isso para a vida do Filho do Homem, não. Aqui Pedro estava falando, usando uma expressão, uma oração em canção do Salmo 90, uma oração de Moisés. E Pedro, como conhecedor da Torá, conhecedor das Escrituras, ele pega essa passagem falando da brevidade do homem aqui, da natureza humana aqui na terra, do homem terreno, para a eternidade do homem espiritual. Então era isso que Pedro estava falando, não faz sentido. E Pedro também estava ali presente quando Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará que todas essas coisas acontecerão nessa geração, né? Vamos ler, eu quero terminar aqui com essa passagem. Mateus 24, versículo 34, que ele diz assim, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então não faz sentido pegar essa passagem de 1 Pedro, como Pedro disse, mais um dia, todavia, mais um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, trazendo para os dias de hoje, se referindo à vinda do Filho do Homem. Se o próprio Pedro estava ali, na presença de Cristo, quando Cristo falou, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, não faz sentido. Então eu termino aqui esse estudo que tem como tema, não existe geração de 1000 anos. Tá certo, meus irmãos? Então foi ali para aquela geração, não foi para a nossa geração. Amém? Tudo já aconteceu, a escatologia é de fato consumada. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no meu canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles, Além da Religião. Se inscreva nesse canal do irmão Charles, Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz. Saudações de paz.